Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs e o meu dileto ouvinte da Palavra de Deus. Estamos iniciando a Palavra da Verdade. Eu sou o pastor João Andrade e vamos nesse instante lermos um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6. E nós vamos ler os versículos de 11 a 20, que diz assim: Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam continuamente. No dia seguinte, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aplique Deus a porção da sua santa palavra em nossos corações. A reflexão para este momento tem por título As Muralhas. Amados irmãos, amadas irmãs, quando Israel terminou de peregrinar no deserto, chegou à porta de Canaã e deparou-se com um grande desafio: as muralhas de Jericó, que os impedia de entrar e tomar posse da terra conforme a promessa divina. 2 alternativas tinha o povo, sendo a primeira mais fácil: voltar e tentar entrar por outro caminho. A segunda já exigia maior sacrifício: derrubar as muralhas e dar continuidade à sua jornada de conquistas. Seguindo a orientação de Deus, o povo de Israel marchou contra a cidade, pois a vitória sobre as muralhas de Jericó dava início à conquista da terra prometida. Hoje em dia, nós, cristãos, Igreja de Jesus Cristo, o Israel de Deus, a nação santa, o povo adquirido em nossa caminhada sob o senhorio do príncipe dos exércitos de Deus, Jesus Cristo, somos desafiados a marchar contra as muralhas da vida e vencê-las, para que tomemos posse da terra prometida.
Aí está o nosso grande trabalho, o nosso grande esforço. É necessário eu e você se esforçar pela obra do Senhor, pelo trabalho do Senhor, sem medir distâncias, sem medir esforços. Israel diz: não te mandei eu, então eu irei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se desejarmos vencer as muralhas da vida, precisamos de ter coração obediente a Deus, em tudo. No dia seguinte, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Está em Josué 6,14, que nós lemos. Não há verdadeira obediência sem reconhecimento. Israel havia padecido da sua peregrinação de 40 anos por desobediência ao Senhor. Sabia o resultado trágico se não obedecesse à voz de Deus, agora que estava diante de uma nova etapa de sua vida, estabelecesse na terra. Este era o propósito. O momento vivido por nós é bem parecido com o de Israel. As promessas de Deus estão de pé, elas não caíram. Mas, para que elas se cumpram em nós, em mim e em você, é necessário cumprirmos e fazermos a nossa parte. A obediência a Deus em tudo. Em nossa vida, como cristãos, povo especial, temos uma grande muralha diante de nós, que é a falta de compromisso com Jesus e seu reino. Como vencer essa muralha? É o próprio Jesus quem nos responde. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. O segundo ponto: ter determinação para lutar. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Josué 6:15. O que caracteriza o bom soldado é a sua coragem. Coragem e também a sua determinação. Israel não desanimou diante das muralhas de Jericó. Não deixou ser intimidado pelos olhos ao ver a sua altura e poder. Não se viu incapaz, pequeno, fraco, para fazer tamanha proeza, pois o seu general, o seu comandante, era o Senhor da terra e do céu e Deus dos exércitos. Amados irmãos, irmãs, a vida cristã exige de nós coragem para enfrentá-la, pois as muralhas da vida estarão presentes em nossa caminhada. Estejamos prontos, dispostos. Lá em Timóteo diz: levanta-te tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, né? E Cristo te valerá. Amados, tentarão sempre se apresentar mais fortes e intransponíveis, objetivando minar as forças, nos desanimar, nos fazer recuar de nossa determinação e seguirmos, como bons soldados de Cristo, em direção à pátria celestial. Porque é este o nosso destino, é por isso que nós estamos caminhando aqui para chegar na pátria celeste, porque é para lá que estamos caminhando. É interessante observar que Israel, nos seus 6 primeiros dias, rodeou a cidade uma vez, mas no 7º rodeou a cidade 7 vezes.
E isto é determinação, convicção em alcançar o objetivo traçado por Deus. É a vida cristã que tem muitas muralhas, como namoro, amizades, família, trabalhos, enfermidades, problemas de relacionamentos, prazeres, diversões e outros. Eis a promessa de Deus que nos garante de antemão a vitória sobre todas as muralhas e tantas outras que porventura apareçam em nossa frente. Josué 1:9 diz: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Confia no Senhor. Deposita a tua confiança no Senhor. Marcha em frente para romper as muralhas da vida. Ter confiança sem duvidar. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Josué 6:20. O escritor da carta aos Hebreus fala claramente ao dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Está lá aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 30. Mediante a confiança irrestrita, incondicional ao povo em Deus, naquele que fez a promessa, as muralhas de Jericó ruíram, foram abaixo, virou pó, assim como foi o gigante Golias diante de Davi e do exército de Saul. Amados, a fé foi o fator-chave nessas e em outras situações. Crer em Deus é o nosso objetivo. Não foi à toa que o escritor aos Hebreus dedicou um capítulo inteiro aos heróis da fé. É o capítulo 11. Quando o cristão confia em Deus, na sua palavra revelada, não há muralha nesta vida que o impeça de prosseguir na jornada proposta por Ele, para cada um de nós, servos do Senhor. Igreja de Jesus Cristo. Por que tantos fracassaram e estão a fracassar dia após dia na sua vida cristã? Justamente porque confiaram nos cavalos e nos cavaleiros e não dão a verdade, não dão o apoio, não dão a si mesmo a confiança de depositar a fé em Deus, né? Eles confiam em tudo, mas não confiam no Deus Criador dos cavalos, dos cavaleiros, o Todo-Poderoso. Eis a declaração afirmativa do salmista: os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, e o verso 1. Vou concluir a reflexão. Todos nós estamos a dizer diariamente: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmos 126, 3. E diante dessa verdade, pergunto para a vossa reflexão e tomada de uma decisão séria e honesta diante de Deus do impossível, do Deus que só faz grandes coisas. Quais as grandes coisas que eu tenho feito para o Senhor, a ponto de deixar-lhe satisfeito e alegre comigo, com você? Seja qual for a sua resposta, uma verdade deve ficar gravada em nossas mentes e corações. Só obedecendo a Deus em tudo, tendo determinação para lutar e confiando nele sem duvidar,
podemos fazer maiores proezas do que Israel. Mas faço minhas as palavras de Josué. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aleluia. Que Deus, pois, nos abençoe. Eu vou orar nesse instante por você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que estás no céu, santificado e enaltecido é o teu maravilhoso nome. Maravilhoso és tu, ó Pai, grandioso és tu, poderoso és tu. Queremos te agradecer pelas bênçãos que tens nos concedido. Queremos te agradecer, ó Pai, porque podemos transmitir a tua palavra. Abençoa o teu povo espalhado na face da terra. Ser com cada servo teu. Nos abençoa, nos dá força para vencermos as muralhas. Que nós nunca venhamos a desistir nem desmoronar, mas sim persistir e caminhar e vencer. Porque tu estás conosco, a tua vara, teu cajado nos conforta e nos dá todo o esforço necessário para vencermos. Obrigado, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém.